seja bem-vindo! Hoje é terça-feira, dia 15 de novembro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Veja o que abre e o que fecha no feriado de 15 de novembro. Processo seletivo IFSUL. Castrações em Dom Pedrito. Conheça a estomaterapia do Hospital HU FURG. E ainda, 3 anos de reforma da Previdência. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. O comércio e serviços tiveram mudanças nesta terça-feira de feriado nacional de proclamação do República. Saiba agora quais serviços funcionam e quais fecham neste feriado. Várias atividades estão com funcionamento restrito nesta terça-feira de feriado nacional. As agências bancárias estão fechadas e o funcionamento voltará ao normal na quarta-feira. Os caixas de autoatendimento permanecem disponíveis, assim como os canais digitais dos bancos. Contas e carnês com vencimento previsto para hoje poderão ser pagos amanhã, sem acréscimo no valor. Além dos Correios, a agência do INSS e as lojas do centro da cidade também estão fechadas. Já os shoppings daqui do município do Rio Grande seguem abertos com horário de funcionamento de domingo, no período das 14 horas às 20 horas. E agora um recado para os interessados a ingressar no ensino superior. O Instituto Federal Sul-Rio-Grandense está ofertando mais de 400 vagas para cursos de graduação em todos os campos. E o prazo para as inscrições é até sexta-feira. Veja agora como se inscrever. As inscrições para o processo seletivo para os cursos de graduação do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense terminam na próxima sexta-feira, no dia 18. São mais de 400 vagas ofertadas para cursos de diversas áreas, em todos os campos do IFSUL, sendo eles Camaquã, Venâncio Aires, Pelotas, Bagé, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo e Santana do Livramento. O processo seletivo será com a aplicação de uma prova de redação de caráter eliminatório, realizado no dia 11 de dezembro e com a duração de 2 horas. As inscrições devem ser realizadas através do portal do candidato. É válido ressaltar que o candidato irá realizar a prova na cidade do campus para a qual fez a sua inscrição. E o resultado do processo será válido para ingresso no primeiro semestre de 2023. Mais informações podem ser encontradas no edital disponível no portal do IFSUL. Agora as informações sobre o município de Dom Pedrito. Cerca de 100 novas castrações serão realizadas no município, através do programa Melhores Amigos, Bicho Sente Como a Gente, realizado pelo governo do estado. Confira agora as informações para quem tem interesse em fazer as castrações dos seus animais. O município de Dom Pedrito também foi contemplado pelo programa Melhores Amigos, Bicho Sente Como a Gente. Os recursos recebidos pelo governo foram de R$ 35 mil. Juntamente com este valor, a Prefeitura de Dom Pedrito fará um investimento de R$ 7 mil, para totalizar cerca de R$ 42 mil de investimentos na ação do programa. O programa vai contemplar entre 80 e 100 castrações de animais em situação de rua ou domiciliados. Os interessados nas castrações devem fazer o contato inicial pelo telefone 32 43 49 71. Vamos agora falar sobre um grupo de apoio aqui do município do Rio Grande. Amanhã acontece uma reunião na HU FURG para pessoas que têm estomias.
Serão abordados vários temas e a Edaiane Barros, que é enfermeira especialista em estomaterapia do HU-FURG, explicou como funcionam as reuniões e também sobre os serviços do hospital. Confira. O serviço de estomaterapia do Hospital HU-FURG retomou em outubro com as reuniões de seu grupo de apoio, destinado a pacientes com estomia e seus familiares, para seguir auxiliando para que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Esse grupo de apoio conta com a participação de colaboradores do serviço de hemastoterapia do HU-FURG e de acadêmicos da Escola de Enfermagem da FURG. A enfermeira doutora Edaiane Barros, especialista em estomaterapia do HU-FURG, explicou melhor sobre o atendimento realizado no hospital. Os pacientes que passam por um processo de estomização, né? Então, o que era essa estomia, né? Uma esterilização aí, seja de uma alça intestinal, né? Ou de um ureter urinário, enfim. E aí, esse paciente, ele passa, então, a ter essa bolsa, como eu falo, né? Com eliminação de fezes, ou de urina, ou de ambos, inclusive, né? Que pode ter 2 estomas. E aí, não só vem lá dos cuidados no hospital, no pré-operatório, no trans e no pós-operatório, que é os cuidados com a bolsa também, os cuidados com o estoma, né? Evitar aí pegar peso, se levantar de forma aí equivocada do leito, né? Enfim, todos os cuidados que a gente também repassa lá depois, né? Depois do pós-operatório. E todos esses cuidados, eles permanecem depois com nós no ambulatório. E nós reforçamos, então, de fato, como é esse cuidado, não só que ele passou pelo hospital, mas que ele vai continuar no domicílio. Ela explicou quais os cuidados principais que esses pacientes devem ter. Não são os cuidados do uso da bolsa correta, né? Do cuidado de como vai usar essa bolsa. É importante aí que, se puder, né, de 3 a 5 dias, que a bolsa permaneça no abdômen do paciente, né? Se tiver dúvidas, pode recorrer a nós, que nós estamos ali para ajudar, né? E também o uso correto, não só da bolsa, mas dos adjuvantes que ele recebe ali e dos cuidados que ele vai fazer em casa. Então, esse cuidado que ele recebe, essas orientações que ele recebe ali, tem que ser, sim, implementadas no domicílio. Senão, né, não vai acontecer. Então, se os cuidados forem implementados de forma correta, a gente vai ter sucesso aí, né, no uso dessa bolsa coletora. A especialista em estomaterapia informou como é o serviço no HU-FURG e quais os tipos de estomias que são atendidos. Bom, a estomaterapia, né, é uma especialidade que dá conta aí do cuidado ao paciente com estomia, incontinências e feridas, né? Mas no HU, então, no Hospital Universitário da FURG, nós trabalhamos com estomias de eliminação e atendemos aí todos os pacientes com estomia da nossa região Rio Grande e, né, que atende não só a Santa Casa, mas o Hospital Universitário também. Somente o município de Rio Grande nós atendemos aqui. Ela ainda deixou um convite para a reunião que acontece amanhã. No dia 16, então, de novembro, aí, né, convidamos os pacientes com estomia, que são nossos cadastrados, e aqueles que ainda não nos conhecem, né, para participar. Então, faz parte do nosso grupo de apoio, que é mensal, né, então agora a gente vai para o segundo momento, né, porque nós tivemos agora em outubro, e aí vamos ter agora dia 16 de novembro, que inclusive, né, já é comemorativo ao dia do paciente com estomia, né, então acho que vai ser bem interessante para esse grupo, não só de educação, enfim, de cuidados, mas é um momento de confraternização e de encontro entre eles, né, que é um processo de identificação importante. A tarde deste feriado de proclamação da República será de tempo firme na maioria das cidades. Algumas regiões terão temperaturas altas e a umidade baixa, como na Campanha e Dom Pedrito. A temperatura máxima chegará aos 27 graus, mas a umidade ficará em 20%. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. A tarde em Rio Grande não terá instabilidade no clima e o risco de chuva é mínimo. O sol será acompanhado de muitas nuvens, mas elas devem diminuir no decorrer das horas. Os ventos estarão fortes e poderão chegar aos 32 km por hora. Já a umidade se manterá na casa dos 50%. A temperatura fica entre 27 graus a máxima e 21 graus a mínima. São José do Norte terá uma tarde de sol e poucas nuvens. O tempo se manterá firme e não haverá riscos de chuva. Os ventos serão fortes e poderão chegar aos 31 km por hora. A umidade também estará baixa e na casa dos 50%.
A temperatura fica entre 26 graus a máxima e 20 graus a mínima. Tempo firme nesta tarde em Dom Pedrito. O clima permanecerá estável ao longo de todo o dia e não há riscos de chuva. Os ventos poderão chegar aos 26 km por hora e a umidade estará muito baixa na casa dos 20%. A temperatura fica entre 27 graus a máxima e 22 graus a mínima. Em Camaquã, a tarde deve ser de sol e tempo firme. A possibilidade de chuva será nula. Os ventos serão bem fortes e poderão chegar aos 35 km por hora, enquanto a umidade estará bem baixa, também na casa dos 20%. A temperatura fica entre 30 graus a máxima e 23 graus a mínima. Tempo firme e sem riscos de chuva em Venâncio Aires. O clima será estável durante toda a tarde. Os ventos não irão passar dos 20 km por hora e a umidade ficará em 30%. A temperatura fica entre 27 graus a máxima e 22 graus a mínima. Geração neném. Nem significa que não estuda e nem trabalha. Tem ganhado grande proporção entre os jovens brasileiros. Não foi por causa da pandemia. Uma pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho divulgou que o desemprego entre quem tem 15 e 24 anos está acima da média mundial. Segundo a OIT, são mais de 23% da população dessa geração no Brasil que nem trabalha e nem estuda. Taxa praticamente igual de antes da Covid no mundo. O que mais preocupa a associação é a disparidade entre sexos. Essa realidade está presente para 28% das mulheres, contra 18% para os homens. Ou seja, mesmo após a reabertura de escolas e da economia, o retorno de meninas às atividades não aconteceu no mesmo ritmo dos meninos. No restante do mundo, a OIT destaca que houve uma leve melhora da situação de trabalho para os jovens, mas que as taxas continuam acima da média dos anos anteriores à pandemia. O desemprego atinge 73 milhões de jovens em 2022, contra 75 milhões em 2021. Na esfera da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil é o segundo país com a maior proporção de neném, ficando atrás apenas da África do Sul. O desemprego e a falta de motivação entre os jovens é um problema estrutural. Por isso, os desafios geracionais em relação ao mercado de trabalho são difíceis de serem transpassados. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que entre aqueles que estão sem estudar e sem trabalhar, existem os que ainda procuram, mas a maioria já está de fora por estarem desengajados e desmotivados. A maior parte desses jovens tem baixa escolaridade, são pobres, negros e são mulheres, responsáveis por tarefas domésticas e com filhos. São esses que devem ser a maior preocupação. A reforma da Previdência completa 3 anos com saldo positivo para os contribuintes. Afinal, a fila do INSS para receber o benefício caiu bastante. Após a reforma da Previdência, que completou 3 anos de vigência, o Instituto Nacional de Seguro Social mantém déficit elevado, mas apresenta queda na fila de espera por benefícios. O governo federal e parlamentares defenderam a reforma para equilibrar as contas públicas, com o objetivo de assegurar os pagamentos de benefícios no futuro. Neste ano, o resultado entre arrecadação e gastos já passa de 254 bilhões de reais no acumulado dos últimos 12 meses. O aumento é de 19,5% em relação ao total de 2019, antes da reforma, que foi de 213 bilhões de reais. Já a fila de pedidos que aguardam análise do INSS atingiu em outubro o menor estoque dos últimos anos, com 976 mil processos. Em janeiro deste ano, havia 1.865 requerimentos em análise. Atualmente, a média de requerimentos finalizados com ou sem concessão de benefício chega a 630 mil por mês. O tempo médio de concessão chegou a 75 dias em setembro, também o menor dos últimos anos. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta terça-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá
todos os programas do Sala de Entrevistas e ainda a Agenda dos Pastores. Obrigada pela companhia e um bom feriado.